esse é o Secovcast, podcast do Secov Zona Sul, trazendo aqui informações, conhecimentos, atualizações para ser compartilhado tanto com os representados, também com todas as pessoas interessadas nos assuntos que a gente traz com os nossos convidados. O convidado de hoje é Ricardo Abud, que é especialista em gestão, trabalha com a área de consultoria, tem uma história aí bastante significativa e produtiva dentro desse mercado e vai estar conosco nesse bate-papo dentro do Secovcast. Então, Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar conosco. E para o pessoal que está nos ouvindo aí, assistindo, conta um pouquinho da tua história e da tua trajetória. Bom, vamos lá então. Primeiramente, queria agradecer o Sérgio aí pelo convite. O Sérgio, além de ser um entusiasta da gestão e um colega de trabalho, a gente é amigo há um bom tempo, né? Eu acho quanto tempo, Sérgio? Nós podemos dizer que somos amigos de qualidade. Foi a gestão da qualidade que nos uniu, aproximou. Né? Que nos uniu no projeto do SEGS na FEComércio, SEGS, né? Isso aí, 2006. 2006, né? Quando a gente começou a trabalhar, tu foi, eu acho que o mais entusiasta dos sindicatos aí que participou e que criou bons cases na época, né? Eu, ano que vem, completo 20 anos de associativismo. Entrei em 2004 no Secov, lá na Zona Sul. E o SEGS foi realmente uma experiência que me manteve assim, muito ativo dentro desse sistema. E o Ricardo sempre foi também um apoio, né, um dos nossos consultores dentro desse processo. E que foi bem interessante, um baita aprendizado, que na realidade, a gente continua com ele até hoje, né? Que a melhoria ela é contínua. Não para, né? Inclusive, eu brinco com alguns que eu digo que eu durmo com PDCA, né? Sim. Para tudo que eu penso, eu tenho que planejar lá, tudo que eu vou executar, planejar, coloco em ação, faço a avaliação, e aí começo a implementar as melhorias, e tem acontecido, tem dado muito certo. O Secovcast é mais um produto que a gente criou dentro dessa proposta, e não posso deixar de agradecer aqui todos os ensinamentos que tive contigo também. É legal, é interessante, né? A gente que é entusiasta da qualidade fica na cultura, né? E vira um cacuete, né? Tudo na vida, para arrumar uma coisa na casa, às vezes a gente está usando PDCA de forma inconsciente, né? Então fica na cultura, no DNA da gente. Sempre quero melhorar um pouquinho. Isso aqui pode ficar um pouquinho melhor, isso aqui eu posso arrumar assim, assado. Na vida é assim, e quando a gente fala na questão da vida profissional especial, a gente usa o tempo todo, né? Ricardo, eu sempre digo assim que todo momento é o momento de aprender. Porque em todo momento tem uma oportunidade de observar, de escutar, né? De dialogar, e ali tu está crescendo e aprendendo, tu está pensando nesse sentido de ver onde é que dá para dar um ajuste aí, onde é que a gente consegue dar um passinho diferente ou um passinho melhor, e isso tem sido uma caminhada constante. Legal. Bom, tu tinha me perguntado ali, né, como é que começou a minha história. Eu sempre digo, né, que boa parte da minha vocação hoje como empresa de consultoria e como consultor, ela iniciou quando eu comecei a minha carreira como professor, né? Então, eu iniciei dando aula particular aos 16 anos, tá? Aula de física, matemática e química, tá? Coisa meio de louco, assim, o pessoal... Cara, como é que o cara pode gostar disso? Eu gostava. Depois, com 19 anos, já dava aula nas escolas da UBRA. Aí segui uma trajetória, curso técnico até faculdade, enfim. Montei a consultoria, tive oportunidades aí de trabalhar, que nem há pouco a gente comentou, né, no sistema FEComércio, que foi um grande aprendizado, porque eu tive contato com muitos empresários, grandes empresários, muitas ferramentas de gestão. Em paralelo, na época, atuando com o PGQP, né, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E eu acho que esse essa foi a grande trajetória que criou, que forjou a minha cultura como profissional e onde eu construí minha carreira, o caminho, conheci boas pessoas, troquei muitas práticas, aprendi muito. Né? Tem uma coisa que a gente sempre fala para os empresários, né? Principalmente para o dono do negócio, né? Que o que é muito importante? Muitas vezes o empresário ele fica muito preso na operação. O empresário ele tem que sempre trabalhar de preferência no nível estratégico, fugir da operação, obviamente delegando, e tem que ter visão sistêmica, né? Conseguir enxergar todos os processos, conseguir olhar de cima a empresa, olhar mercado,
fazer essas análises e aí fazer ações corretivas, né? E falando no Sim. lance do PDCA. O sistema nos proporcionou isso, né? Tanto trabalhando com empresas via PGQP como o próprio Claro. próprio Eu FEComércio. compartilho CMC, né? aqui com vários colegas, inclusive lá com empresários que são representados pelo Secov. Sempre eu digo, não só da importância aqui da FEComércio em toda a sua área de atuação, né? Mas das possibilidades e da capacidade que ela tem de dar esses apoios, esses retornos, sempre com profissionais qualificados. Tu já teve a tua passagem por aqui, que foi bastante significativa, mas a gente sempre tem uma retaguarda e um grupo de apoio aqui muito forte em todas as áreas. E isso, para o empresário, ele dá uma tranquilidade dentro da sua operação e da sua gestão, porque onde tu precisar e quando tu precisar, tem essa assessoria. Até indo por essa linha aí e pensando dentro dessa questão da gestão, né? Quando que tu enxerga assim, essa importância do empresário se envolver na gestão ou pensar a gestão com mais profissionalismo, que às vezes o pessoal entra naquele processo, né? Ah, foi começando, é um pequeno negócio e dali ele vai indo, mas ele nunca para realmente pensar, ou quando ele para, às vezes está num momento mais delicado. Vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante, né, Sérgio? Porque assim, ó, a gente percebe assim, tanto na consultoria quanto Sim. nas entidades empresariais, né? Eu vou pegar o exemplo lá do Secov Zona Sul, que dá um grande apoio para os empresários lá da região da Zona Sim. Sul, né? Diferente do grande empresário, o grande empresário tem uma estrutura, um staff gigante de pessoas, de processos, de recursos de tecnologia, o que dá Sim. uma competitividade extremamente alta para ele. O pequeno empresário, por óbvio, por não ter estrutura, ele acaba descendo até a operação, mas ele precisa, inevitavelmente, ter a disciplina de priorizar seu tempo para, aos pouquinhos, ir migrando para trabalhar a gestão, né? Trabalhar ferramentas táticas e ferramentas estratégicas para ele poder sair, né, enxergar, né, ter essa visão sistêmica, né, olhar acima da operação da empresa e poder efetivamente ser mais competitivo perante o mercado. Porque se ele fica muito preso na operação, ele não vai crescer. E aí tem uma frase que eu gosto de... E às vezes, esse preso na operação, e posso dizer porque já tive esse meu estágio, e justamente foi quando eu comecei a me envolver mais nas questões associativas e tive essas oportunidades ofertadas aqui pelo sistema de melhoria de gestão, de aprendizado. Eu fui me desconectando da operação, bem como tu está colocando, e fui entrando mais nessa visão, ampliando a visão. E às vezes tem coisas que estão muito próximas e tu não enxerga. Não, perfeito. E olha só que interessante, o teu case é o exemplo, e lá na tua região, dos empresários que eu conheço que se aproximaram da entidade empresarial, a gente vê claro isso. Aqueles empresários que continuaram com a sua imobiliária, fazendo todo dia o feijão com arroz lá na operação, tu vai perceber que na série histórica não cresceram. Os empresários que aos poucos foram delegando as suas tarefas, se envolvendo em entidades empresariais, participando de eventos de conhecimento, trabalhando no network com outros empresários, estudando, se envolvendo em estratégia, é como se tu saísse. Tu tirasse um pano, né, enfim, um teto da empresa, olhasse por cima e disse, cara, olha só. Tem um mundo lá fora. Tem um mundo lá fora gigante. E aí, eu nunca me esqueço de uma frase do empresário que eu conheci aqui na FEComércio. Na época ele era, ali nos anos 2006, ele era vice-presidente aqui. Ele falou para mim, a gente almoçando na antiga sede, ele disse assim, Abud, eu vou te falar uma coisa. Tem muito empresário que fala o seguinte, o cavalo encilhado passa uma vez, se tu perder, não tem mais cavalo. Eu acho o contrário. Cara, para mim, cavalo encilhado é um monte passando para lá e para cá. A diferença é que tem empresário que não olha, não dá bola e não escolhe nenhum cavalo encilhado, entendeu? Então, tu tem oportunidades sobrando para quem está aberto a enxergar oportunidades, tá? E tem uma outra questão, assim, que aí voltando à questão de competitividade, que é uma frase que eu gosto muito de usar, que é do Andy Grove. Para quem não conhece, o Andy Grove, ele foi presidente da Intel, foi um cara que fez a Intel crescer muito. Lá na década de 60, ele entrou na Intel, foi engenheiro da Intel, ele desenvolveu
uma ferramenta que depois foi usada na Google, tá? Ele desenvolveu gestão baseada em objetivos, que na Google virou OKRs, e o crescimento da Google usa muito isso, OKRs ou OKRs, que nem o pessoal gosta de usar, que é um método ágil. Inclusive, eu dou uma palestra sobre isso, né? Falo um pouquinho sobre métodos ágeis, tá? E temos uma live gravada com esse conteúdo aí lá no YouTube do Secov. Tem uma live gravada. Isso mesmo. Onde a gente conversou sobre OKR, gestão ágil. Isso mesmo. E olha só essa frase do Andy Grove como é interessante, tá? Ele publicou essa frase na década de 80, e olha o tanto que é atual. Na frase dele diz o seguinte, ó. Empresas ruins, Sim. elas morrem na crise, tá? A frase não é bem isso, mas é mais ou menos assim. Empresas ruins morrem na crise. Empresas boas sobrevivem à crise. Agora, empresas excelentes crescem na crise. E isso é tão atual, porque a gente viu na pandemia, né, um monte de empresa morrer. E tu vai ver claramente que tem empresas que morreram porque entraram na crise despreparadas, sem gestão, sem fluxo de caixa, né, sem olhar para o mercado, enfim. Teve empresas que sobreviveram e estão até agora se arrastando, né, na crise, quer dizer, estão patinando porque se endividaram, perderam o mercado, né, perderam competitividade. E aí, de forma incrível, tu olha que nasceram novas empresas, ou teve empresas que cresceram muito na crise. Então, qual é que é a diferença disso? Cara, aquelas empresas que cresceram na crise são as empresas que estavam atentas, que trabalham estratégia, que o dono da empresa ele está focado em gestão, ele não está preso na operação. E aí tem uma coisa muito interessante. E ele está acompanhando o movimento que está acontecendo, visualizando o cenário, né, com uma possibilidade, uma perspectiva de projeção e até de antecipação de alguma questão que possa vir impactar a empresa dele. No momento que ele está muito focado no interno e não enxerga o que está acontecendo no externo, limita essa possibilidade de percepção. E quando tu traz a questão empresa e crise, eu anotei aqui, eu estou sempre anotando, eu gosto de escrever bastante. Aí eu fiz a relação com a pessoa e com o profissional também, que é o mesmo caso, né? Se a pessoa e o profissional não tiver essa percepção e essa possibilidade de se autodesenvolver e também de ser meio incomodado, tentando sempre fazer uma melhoria contínua, ele também vai ficar para trás quando tiver qualquer situação adversa. Perfeito. Essa analogia, ela pode descer, inclusive, no nível mais operacional, né? E aí entra bem essa questão individual profissional. O cara, mas eu não tive oportunidade na empresa que eu estava. E aí, é claro, a gente tende, né? O humano, ele tende a terceirizar os problemas, né? De preferência onde não tem, onde não tem CPF, né? O problema é do mercado. É achar alguém responsável, né? E claro, alguém ou alguma coisa. Alguma coisa. De preferência, se não tiver CPF ou CNPJ, é mais fácil ainda, porque fica no limbo, né? Então... É uma grande verdade. Essa é uma tendência. Agora, aquele profissional que olha cenário, mesmo que seu ambiente seja bem operacional, diz, cara, eu tô com um colega aqui, outro colega, o mercado ele tá com uma diversidade, alguém vai sobrar. Sim. Aí olha assim, cara, não vai ser eu que vou sobrar, eu vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais. A empresa, né? Proatividade, né? Proatividade, autorresponsabilidade, que o pessoal gosta de falar. Mas, cara, eu vou assumir junto com a empresa e eu vou ajudar a dar essa virada. Tu pode ter certeza que na hora de fazer cortes, esse cara vai continuar. Claro. Porque o cara que abraçou a causa junta dando sangue. E muitas vezes o profissional ele não olha isso. Eu sempre ouvi falar assim, tu não precisa ter visão empreendedora sendo um dono de negócio. Tu pode ser empreendedor, né? Tu pode ser na tua vida. Na tua vida. No teu dia a não, dia. E como profissional. Com certeza. E aí tu pega a carreira de pessoas que começaram em áreas muito operacionais de grandes empresas e tu vai ver hoje tem um cargo de direção, um cargo de CEO, e tu vai ver justamente essa trajetória de carreira. Foi o cara que se dedicou mais, foi o cara que teve visão de dono, foi o cara que trabalhava com método, foi o cara que tinha responsabilidade, que não delegava. Ele dá aquele algo a mais, como a gente fala. Algo a mais, né? Algo a mais. Às vezes, conversando assim com colegas ou com amigos, surgem algumas questões e eu
traço algumas observações, né? Eu digo que a pessoa sempre ela tem que ter um entendimento que a gente não vai levar nada daqui. A gente tem que deixar. E quanto mais tu deixar, mais coisas vêm para a tua volta, para o teu entorno. Porque a nossa passagem, eu digo que ela tem que ser significativa e produtiva, né? Às vezes as pessoas têm um formato assim muito mais extrativista, né? Ele quer só tirar. Tem que plantar, porque quanto mais plantar, mais vai colher. Então eu entendo nesse formato e tento transmitir também nesse formato, porque eu vejo que, como tu bem colocou, que as pessoas que se cuidam e cuidam daquilo que faz parte do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família, enfim, do seu próprio desenvolvimento, elas vão num movimento natural, né? Ah, legal isso. Olha só que interessante. Tem uma coisa que eu gosto de falar, Sérgio, assim, que... vamos lá, tu me conhece, sabe que eu trabalho bastante com estratégia nas empresas. Às vezes, quando eu estou num evento que eu tenho que dar uma palestra para um grupo de empresários e o tema é estratégia, eu começo fazendo a seguinte pergunta na plateia, né? Eu pergunto assim, pessoal, tá muito claro para vocês? Imagina assim, uma plateia lá, 300, 400 empresários, 500 empresários, todo mundo é dono de negócio. Aí eu pergunto para a plateia o seguinte, olha, tá muito claro para vocês que um dia as empresas de vocês vão morrer, as empresas de vocês vão fechar, nossa, dá um alvoroço. Pô, o cara vai começar uma palestra falando de estratégia e vem algorar, falar coisa do mal aqui pra gente. Esse cara é maluco. E eu falo assim, tá, só um pouquinho, gente, esqueça o que eu falei, vamos pensar diferente. Tudo tem ciclo de vida. Sim. Vocês têm ciclo de vida. Um dia vocês vão morrer, uma planta morre, um produto morre. E as empresas, elas morrem. Elas morrem por falta de gestão, né? Então, se eu como empresário não construir um caminho onde eu passe o bastão para alguém, aí entra processo sucessório, entra a gestão estruturada, quer dizer, eu tenho que deixar um legado para alguém dar continuidade através de gestão, de uma cultura forte, de estratégia, para que a empresa tenha perenidade. Tu trabalha estratégia para ter perenidade. E aí, quando a gente remete isso a uma pessoa, eu também gosto de comentar. Eu sempre falo assim, né? E não precisa necessariamente ser um empresário, né? Pode ser uma pessoa, até uma pessoa simples. Eu falo o seguinte, cara, tem uma maneira de tu te tornar imortal como pessoa. Só interessante, né? Como é que eu me torno imortal? Cara, muito simples. Depende do legado que tu deixa. Se tu deixar um legado de preferência positivo, né? Tu não pode, né, criar um legado negativo, que as pessoas o resto da vida falam mal de ti, tá? Tem que ser lembrado pelo bem, não pelo mal. Tem que ser lembrado pelo bem. Lembrado pelo bem, também vai te fazer bem aonde tu estiver. É melhor, né? É melhor, né? Seja onde for que a gente, né? Para onde a gente vá, a gente pelo menos tá melhor. Mas vamos lá. Eu sempre falo assim, cara, dependendo do trabalho que tu fizer, do legado que tu deixar, o dia que tu morrer, as pessoas vão continuar falando de ti, as pessoas vão continuar aplicando aquilo que tu ensinou, né? Levando os conhecimentos, a cultura que tu construiu. E se isso for muito forte, isso vai ser perene por muitos anos. E isso está muito vinculado com o que tu falou. Com a quantidade de pessoas que a gente ajuda no meio do caminho, as pessoas que a gente ajuda, as empresas que a gente ajuda, o quanto que a gente plantou de coisas boas. Se a gente fizer isso, o dia que a gente não está aqui, as pessoas vão continuar falando, puxa, o Sérgio, enquanto esteve aqui, cara, fez um grande movimento, ajudou muita gente. A região onde ele atuou era uma região assim que era diferente antes dele começar e hoje, cara, tem outra cara, realmente deixou um legado. Então, isso tem em vários lugares, várias cidades, enfim, tudo que é local tem a sua história. E nessa história sempre é citado a trajetória de vários que deixaram ali esse legado, que fizeram o seu movimento enquanto estavam aqui no seu momento. E isso é significativo e que gera realmente uma eternidade na lembrança das pessoas. É bem interessante também essa colocação que tu traz, nesse sentido de... A gente abriu aqui quase que um processo de reflexão, mas que também, né? Que também faz parte da gestão, porque a gestão é justamente isso, né? A gente precisa pensar para poder realizar. E eu vejo que o quanto é importante isso. E qual seria assim o momento, ou o que seria o indicativo para quem ainda não está muito
focado ou envolvido com esses processos, né? E até se tu puder trazer também algumas orientações no sentido de, começa por aqui, começa por ali, quais seriam os passos, assim? Bom, vamos lá. Para uma empresa que é muito pequena, a rotina ela é mortal, ela te suga o tempo todo, tá? Porque, vamos lá, cara, qual é que é o básico para uma empresa existir? Bom, a minha empresa tem que, seja qual for o segmento, ela tem que atender algum cliente. Sim. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, numa empresa com uma estrutura muito pequena, tu vai inevitavelmente te envolver na operação. E a operação, ela realmente suga. Toda vez que tu quer dar uma saidinha dela, é impressionante, é um imã, né? Aparece algo para te puxar e não te deixar fazer. E às vezes te consome todo dia. Consome todo dia. Se não consome a semana e dependendo da complexidade, até o mês. E aí o impacto na produtividade? Então, na prática, o que acontece? O empresário ele não está percebendo, mas ele está botando em risco o tempo todo o negócio dele por uma questão simples. Ora, se ele está na operação, ele não está cuidando, por exemplo, da gestão financeira, ou ele não está prospectando novos clientes, né? Ele não está olhando para o mercado, vendo que o concorrente está mudando de características de produto ou serviço. Então, ali na frente, pode ter certeza que ele vai ter uma adversidade e ele vai apontar para um cenário onde leva ele para a morte, tá? Então, a gente sempre fala, cara, o ideal de um gestor é trabalhar, aí é Pareto, né? Trabalhar 80% do seu tempo de gestão. Isso é impossível para ti hoje. Então, vamos começar com 5%. Com 10% do teu tempo. Então, uma semana, tu tem lá 40 horas. O empresário, a gente sabe que não é isso, tá? Vai a 60, tá? Principalmente quando tá ainda... Mas vamos lá, vamos pegar 40 horas, né? Sim. Dessas 40 horas, trabalha 4 horas por semana com gestão. 4 horinhas. Mas aí tu coloca na agenda. Do parar e pensar. A hora do parar e pensar. Mas eu não tenho tempo de... Cara, mas começa antes do horário, sim, então. Se o teu telefone começa a tocar às 9 ou às 8, ou tu começa a atender cliente esse horário, chega um pouquinho antes, coloca na tua agenda, bota o despertador e começa a fazer esse movimento. Escolhe pautas que são críticas no teu negócio, aquilo que realmente hoje é dor do teu negócio. Tá? Eu não estou enxergando os números. Começa a medir os números. Eu não estou desenvolvendo um novo produto ou atendendo um cliente especial. Por que eu não estou atendendo? Porque eu não tenho um processo na minha empresa. Dedica esse tempo para pequenas coisas. Entenda que e muitas vezes o empresário coloca, mas eu sou pequenininho, eu não consigo fazer esse grande processo. Eu disse, cara, mas tu não precisa fazer um grande processo. Tu tem que fazer pequenas mudanças todos os dias. Pequenas mudanças. O conjunto depois é que vai somatório, o somatório, cara, vai dar numa série histórica grande, sim, vai te dar uma grande mudança. E aí eu vou trazer, eu estava há umas 3 semanas no evento gosto muito de ir em eventos de inovação, estava no evento da Startse, lá em São Paulo, que fala muito de inovação. E é interessante, né? O pessoal acaba colocando, quando pega assim essas empresas que são unicórnios, né? O cara se transformou no unicórnio, vale mais de $1 bilhão de reais, $1 bilhão de dólares. Eles geralmente colocam a série histórica dos últimos anos, quando deu o salto exponencial que se fala, né? Cara, olha aqui o salto exponencial que esse cara teve. Só que aí tu pega assim, 3, 4 anos. Quando tu pega a série histórica longa de quando nasceu essa empresa, tu vai ver que teve 10, 15 anos o cara patinando. Acerto e erro, o faturamento não subia, acerto e erro. Eu tive num evento também, onde estava um grupo de investidores, estavam analisando algumas empresas, né, e produtos e soluções, e ele estava também, colocou que os ciclos são 10 anos, né, para tu amadurecer uma ideia, para tu fazer. Então, às vezes, a questão da inovação, ela parece que é tudo muito rápido, muito fácil, né, e numa velocidade, assim, astronômica. E é importante, às vezes, trazer também essas informações para que o pessoal entenda que tudo é gradativo, né? Passo a passo, que nem tu falou, um pequeno movimento hoje, outro amanhã, e esse conjunto de ações é que vai gerar a transformação. Não, perfeito. E a transformação, né, uma grande ruptura, né, inovadora, né, uma grande mudança, envolve muito tempo de estudo, envolve muita dedicação e, o mais importante,
muito acerto e erro. Sim. Então, quando as pessoas olham essa pequena série histórica, elas só olham a parte que acertaram. E aí eu vejo aqui o Gaúcho fala, né? Bah, esse cara acertou na veia, né? É. Como é que ele conseguiu? Cara, vamos olhar como é que é o trabalho dele antes. Ele não acertou, não foi agora que ele acertou. Se tu olhar atrás, teve muito trabalho. E quando tu olha isso, o cara percebe, e também nossa... teve a questão do aprendizado, que é o erro. Isso é outro ponto bacana, Sim. tá? A gente já teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, né? O brasileiro ele tem uma coisa aqui que a gente tem que quebrar, essa cultura aqui do brasileiro. O brasileiro tem vergonha de falar os seus erros, tá? Ele acha um demérito. Tu vai lá pro Vale do Silício, os caras salientam. Cara, tão importante quanto a parte da vitória, por que eu cheguei aqui? Eu errei nisso. Então eles salientam as falhas e qual foi a melhoria contínua em cima. Porque daí aí tu salienta o aprendizado. O brasileiro fica escondendo isso. Tipo assim, não, eu não errei. Tipo, foi um acaso mesmo, o cara... Se errei, não foi culpa minha. Não foi culpa minha, aí terceiriza, né? Não fui eu, tá? Foi o cenário, foi a política, foi não sei o quê. Qual é a tua responsabilidade nisso? Então, é muito importante o empresário ter essa atenção, assim. A construção de uma grande mudança envolve muita disciplina, muita melhoria contínua. A melhoria contínua está vinculada ao acerto e erro. Não dá para desistir. Então, esse é talvez o ponto mais importante. E voltando, eu falo muito do pequeno empresário, porque o pessoal adora trazer case de grandes empresários. A gente que vive o mundo sindical aqui embaixo, a realidade é outra, né? E o grande movimento, até a própria representatividade aqui, os representados, né, do sistema, são mais de 500 mil CNPJs dentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria, todo mundo sabe, não é Rio Grande do Sul, é Brasil, são micro e pequenas empresas. Então, são estruturas que precisam desses apoios e precisam entender que precisam desses apoios. Acho que esse é um ponto assim que a gente tem que deixar aqui como mensagem, né? Porque, às vezes, a pessoa é muito autossuficiente e não consegue perceber que um acompanhamento, uma consultoria, uma assessoria, enfim... Quando ela começa, ou até a própria apoio de uma instituição, o quanto isso pode mudar e melhorar dentro da sua atividade. E é perfeito isso, né, Sérgio? Então, voltando àquela questão lá do tempo. Sim. Cara, tu guarda 10% do teu tempo, 4 horas por semana, tá? 1 hora por dia. Te aproxima de conhecimento, e eu saliento, né? Bom, eu vivenciei muito na FEComércio aqui, as entidades empresariais, elas entregam algo... Vamos lá, tu tem um grande empresário que tem um staff gigante de conhecimento. O pequenininho não tem isso. Mas a entidade empresarial faz muito isso. Sim. Eu sei que tu faz bastante lá no Secov Zona Sul. Promove evento, traz conhecimento, traz palestrante. Claro. Cara, dedica dessas 4 horas por semana... Pega nem que seja 1 por semana ou 1 por mês. Vai ouvir uma live, Vai ouvir uma live, um podcast. Vai num evento presencial que também tem um network. Isso. Enfim, junta essas ações aí, né? Eu acho que isso tudo é um conjunto que vai poder te favorecer dentro da tua empresa e do teu mercado. Ricardo, a gente aqui... falou sobre diversos temas dentro dessa área de gestão, né? Eu tenho várias anotações aqui, questão de network, gestão ágil, inovação, essa questão de como também estabelecer alguns pontos e ir trabalhando eles gradativamente até a gente poder potencializar esses resultados. Para a gente fechar esse bate-papo aqui, que poderia ainda... Ficar o dia todo aqui, né? Tem muita coisa para se falar, mas com certeza a gente pode voltar em outros momentos. Alguma dica, alguma mensagem, enfim, fica à vontade para a gente encaminhar aqui para o encerramento desse bate-papo. Bom, vamos lá, Sérgio. Assim, primeira questão, o mercado, ele está cada vez mais... agressivo e competitivo. Sim. Tá? O empresário que não dedicar tempo... E olha só que interessante. Com a inteligência artificial, o acesso ao conhecimento, ele é exponencial. As pessoas não estão usando isso. Sim. Só que as ferramentas que o pessoal fala, que parece que é um abismo, a gente já usa lá na consultoria inteligência artificial com várias ferramentas, tá? Isso economizou o tempo de trabalho. Às vezes uma tarefa
Uma tarefa que levaria dias, a gente faz em horas, tá? Então, o empresário ele tem que entender que o acesso ao conhecimento está extremamente fácil. Que o que falta para ele é realmente assim, ele ter dedicação, ele ter a disciplina, não digo dedicação, mas a disciplina de querer olhar de forma estratégica e sistêmica. Tá? Gasta tempo com isso, se aproxima das entidades empresariais. As entidades empresariais, aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, são muito fortes, né, trazem muito conhecimento, trazem ferramentas. Não tem como, né, a gente sempre fala, tu tem lá o grande empresário que tem uma mega estrutura e tu tem o pequeno empresário que tá aqui embaixo que não tem essa mega estrutura. Para se tornar competitivo e se manter vivo, que nem eu citei ali a frase do Andy Grove, é que tu chega mais perto do nível de competitividade. Tu não precisa ter todas as ferramentas. Tu vai usar de forma proporcional ao tamanho. Então, pequenas pinceladas todos os dias. Apenas pequenas pinceladas. Não para de fazer isso. O somatório disso em 10 anos te transforma num grande empresário. Era isso que a gente tinha para falar no final. E muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Obrigado também por aceitar o nosso convite aqui. Ricardo Abud, K Consultoria. Depois a gente vai compartilhar com todos aí esses contatos também, para quem quiser aprofundar mais algum assunto, né? Tiver interesse de bater um papo contigo ou com a tua equipe lá de assessores, que para nós, eu posso dizer tranquilamente, sempre agregaram e enriqueceram o nosso trabalho. Então, o Secov também agradece muito essa parceria, que já é de longa data, né? Como foi colocado aqui no início. Obrigado a todos também aí que nos acompanharam, que nos ouviram, e a gente volta numa próxima oportunidade.